Então, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem, né? Vamos dar início, então, à nossa terceira aula hoje prática, né? Com análise estatística no SAS. E a aula de hoje, o que a gente vai falar, né? Primeiro, nós vamos iniciar ensinando vocês como você gerar um arquivo XLS ou XLSX, né? Você rodar uns dados em DBC ou DQL, ou mesmo em DIC, né? Um dado em DIC, né? O que é esse arquivo XLS, XLSX? A gente vai falar, mas é um arquivo, basicamente um arquivo do Excel, né? Nós vamos também falar como realizar, nós vimos ontem isso, né? Como realizar uma nova no DBC, vimos como realizar uma nova no DQL, mas hoje nós vamos iniciar também fazendo os testes, né? Teste de Tukey, Duncan, Chefé, vocês vão ver que é muito simples pedir esses testes no SAS, né? Muito simples, é muito fácil, né? Vocês vão ver que por isso que ele é muito aplicável, certinho? Bom, então quando a gente fala sobre uma extensão XLS, né, o ponto XLS, ou mesmo ponto XLSX, né, são arquivos referentes ao Word, né, desculpa, ao Word não, ao Excel, né, ao Excel, certo? São as extensões do Excel, né, ou TXT, que são as extensões do documento de texto, né, esse bloco de notas aí, tá certo? Bom, todos esses dois arquivos eles podem ser utilizados para você gerar, então, para vocês, né, gerar um banco de dados que o SAS vai ler, né? Muitas vezes a gente trabalha com as planilhas, né? E aí vocês viram a dificuldade de ficar digitando aqueles dados ali. Né? Para coisas simples, até mais prático às vezes digitar no próprio SAS o que você quer, mas coisas às vezes um pouco mais é, elaboradas, né? Às vezes planilhas com não só um tratamento, mas, por exemplo, 5, 6 tratamentos ao mesmo tempo, fica mais difícil, né? Desculpa, 5, 6 tratamentos, não, né? Fatores, né? Às vezes você está estudando ali alguns fatores ali, né? Fica muito mais difícil, né? Você ter vários fatores, né? Várias análises ao mesmo tempo, você ficar digitando uma por uma vai demorar muito. Então o SAS ele faz essa leitura em planilhas que é muito mais prático para a gente, né? Então, eu deixei aqui como um exemplo esse exercício aqui, né? Que ele fala o seguinte: o experimento foi instalado um delineamento em blocos casalizados, com o objetivo de estudar a utilização de milho opaco, né? No crescimento e engorda de suínos. Então, ele tinha lá, né? Quais eram os tratamentos, né? Tinha o milho opaco, né? Sem soja, milho opaco com soja e o milho comum, né? Sem soja, milho comum com soja, tá certo? Na tabela, então, abaixo estão apresentados, né, os 4 tratamentos, né, com os valores de índice de conversão, né, ou seja, quilos de ração dividido pelo quilo de ganho de peso, né, conversão alimentar. E eu quero saber se existe diferença estatística entre esses tratamentos ou não. Então, esse aqui é um tipo de exemplo, né, que a gente poderia usar. Eu poderia até escrever isso aqui lá no SAS, como a gente havia dito, né, a gente já tinha feito, mas a gente também pode lançar mão do Excel, né? Fazer essa análise do Excel. Então vamos aprender então a gerar um arquivo para a gente usar lá no SAS e eu vou ensinar como é que a gente usa ele no SAS também, certo? Isso aqui facilita muito a vida de vocês quando vocês estão usando planilhas, né? E aí, para você aprender a fazer uma planilha, muitas vezes a gente sabe digitar as coisas na planilha, mas não sabe como é o jeito certo, né, da gente utilizar a planilha, né? Principalmente para você deixar essa planilha de uma forma que o SAS possa ler. Então, eu estou aqui com o Excel, né, aberto. Vocês têm acesso a esse Excel aberto aí, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Imagine que é o seguinte, eu tenho aqui ó, blocos, eu tenho os tratamentos, aqui estão os blocos, né? Ele fez um DBC, um delineamento em blocos casualizados, então eu tenho tratamento, tenho blocos e tenho aqui os meus dados aqui, tá certo? Bom, como é que a gente faz? Ora, então aqui eu vou escrever tratamento, certo? Aqui vai ser a coluna de blocos, né? E aqui vai ser a coluna da conversão alimentar, que eu vou colocar CA, certinho? Só dar um aumento aqui para ficar bonitinho aqui, ó. Então, como é que a gente faz, né? Bom,
Na coluna de tratamentos, eu vou ter que colocar todos aqueles tratamentos aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, tratamento A, não é isso? Para o bloco 1 foi 407, para o bloco 2, 280, para o bloco 3, 3,06, né? Então, nós vamos fazer exatamente isso, tá certo? Eu vou até dividir minha coluna aqui, ó, dividir uma coluna com a outra aqui do Excel, né? Então, o que que a gente vai fazer? Exatamente aquilo lá, ó. No tratamento, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, tratamento A, né? Aí eu vou colocar aqui o bloco 1, eu posso colocar aqui o bloco 1, por exemplo, né? Ou se eu quiser, eu posso colocar o bloco I, não tem problema, tá certo? Poderia ser sim, mas eu vou colocar o 1. E o valor da conversão alimentar, 4,07. Ah, aqui tem uma coisa interessante. Note que quando eu digito vírgula, aqui no meu Excel ele já está preparado para ponto. Se você não deixar seu Excel preparado para ponto, o que, que vai acontecer? O SAS ele não vai conseguir identificar isso. Como é que você faz com que né, para ensinar o SAS a identificar isso aqui como ponto? Você vem cá, ó, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, que eu esqueci de falar. Você vem cá, deixa eu voltar, você vem cá na parte de arquivo, né? Vem cá em opções. Aí tá vendo aqui, ó, avançado. Clique em avançado e aqui tem, ó, o seu provavelmente está marcado assim, ó, usar separadores de sistema. Você vai desmarcar e aí você vai olhar, ó, separador decimal, você quer que seja ponto, você vem cá e coloca ponto. Separador de milhar, aqui tá vírgula, então, né, você precisa que seja vírgula, né? Você vem cá e coloca vírgula, pronto. Na hora que você der um OK, ele já vai estar transformado para ponto. Se você deixar em vírgula, o SAS não vai conseguir ler, tá? Seus dados. Bom, feito isso, agora sim, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui de novo, tratamento A, agora no bloco 2, eu vou colocar lá 2,80, né? Não tem necessidade de falar que isso aqui é uma coluna de números, mas se você quiser falar também, você pode vir cá, ó. Você vem cá, nesse pedacinho aqui, ó, onde é geral, tá vendo? Você marca essa coluna aqui e fala o seguinte, olha, aqui eu quero que seja número, tá certo? Ele vai começar. Professor, Oi. aceita o colega Igor, Henrique? Pronto, tá aceito aí, ó. Voltando aqui nossa história, Professor, pode falar. não, só valeu mesmo. Tá ótimo. Então, tratamento A de novo, agora é o bloco 3, 3,06. Eu estou falando responsável, desculpa, com relação a isso aqui. Nossa, que tosse chato que apareceu agora. E o bloco A de novo, 4, 3,91. Agora, passa a ser o bloco B, tá vendo? Então você já sabe que aqui, isso aqui vai repetir 4 vezes. Se quiser já vir cá e adiantar, ó. Aqui também você sabe que vai ser 1, 2, 3, 4. Se você quiser adiantar e vem cá e coloca, 1, 2, 3, 4. Pronto, você tem só que preencher agora. 3,91, 1,77, 3,12, 3,71. Agora o próximo vai ser C, né? Então, para o C também vão ser 3, 4. Você já sabe que também vai ser 1, 2, 3, 4. Você pode copiar aqui e pedir para colar. E aí você vem lá, 4,90, 2,31, 3,73, 4,98, certinho? Agora para o D, né? O D são 4 Ds também. E aqui também vai ser 1, 2, 3, 4. Então você já pode vir cá e repetir. E aí, 3,79, 2,50, 2,96, 3,58. Prontinho. Então, agora você já tem, né, uma planilha própria. Então, é assim que é bom você fazer essas planilhas, tá, pessoal? Uma coluna para tratamento, uma para bloco e uma para conversão alimentar. Se você tivesse medindo outras coisas, por exemplo, peso corporal, então você ia colocar agora o peso corporal nessa coluna. Né? Se você tivesse medido, sei lá, a altura dos animais aqui nessa outra coluna. Então era só você ir mantendo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo de um trabalho que tem desse jeito aqui que eu estou falando. Né? Mas vamos começar com esse mais simples aqui. Agora você precisa salvar, né? Eu vou salvar numa pasta aqui que eu já tenho salvo essas coisas, né?
Nesse caso aqui eu vou salvar aqui no D aqui, análises, aula prática. Nós vamos chamar aqui de exemplo, vou chamar assim, ó, exemplo. Aí aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo, acho que esse aqui é o exemplo 6, né? 2022. Pronto, vou colocar assim. Vou colocar exemplo 6 da turma de 2022. Pronto. Vou salvar lá, ó. Vamos voltar agora lá no SAS. O meu SAS já está aberto aqui, eu já abri ele um pouco mais cedo, né? Então, nós estamos aqui no SAS. Como é que eu vou fazer? Pedir para o SAS ler aquele arquivo lá. Então, primeiro eu tenho que subir o arquivo aqui para dentro, né? Eu venho cá, ó, nessa setinha para cima. Vem cá no Choose Files, né? E peço ele. E vou lá nessa pasta, né? Nesse caso, eu tenho que escolher qual é a pasta. O meu está no D, né? Análises. Aí ele está aqui, ó. Exemplo 6, 2022. Clico aqui, tá certo? Peço para fazer o upload. Ele vai aparecer nesse cantinho aqui para mim, ó, com o nome desse arquivo, tá certo? Deixa eu só fechar ele aqui e aguardar ele subir. Ele até demorando um pouco mais do que o normal, normalmente ele sobe mais rápido, tá? Vamos só aguardar. Parece que deu algum erro, será? Ó, deu um erro. Vamos pedir de novo aqui. Deu algum erro, vamos fazer de novo. Pronto, tá aqui, ó. Certinho? Note que ele até marcou aqui como um arquivo do SAS, tá vendo? Xzinho aqui de arquivo do SAS. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pedir para o SAS ler isso para mim? Basta você dar um duplo clique aqui, ó. Se você dá um duplo clique aqui, o SAS ele já vai ler esse arquivo para você. Esse espaço aqui, desse worksheet name aqui, é quando você tem mais de uma planilha lá, né? Mais de uma aba de planilha. Aí você tem que informar para ele qual é a aba. Como eu só tenho uma aba só, não preciso informar nada não. Bom, então, se você tentar escrever alguma coisa aqui, ó, ele não vai permitir escrever, tá vendo? Ó? Você tem que clicar aqui em editar. Aí ele vai abrir um programa auxiliar aqui do lado. Você pode até fechar isso aqui se quiser. Precisa salvar. Que esse aqui está editável. Se eu pedir aqui para rodar a estatística, né, para correr, o que ele vai fazer? Ele vai ler aqueles dados lá para mim, né? Ele só vai falar que houve uma leitura de dados e ele vai me mostrar aqui o que ele leu, ó, né? Ele vai falar aqui para mim o seguinte, ó, que tem uma coluna 3 que está escrito CA, que é uma coluna numérica, tem uma coluna 2 que está escrito bloco, que também é uma coluna numérica, e uma coluna 1 que é tratamento, que é uma coluna, né, de características, no caso aí, do tipo char, né, ou A, B, C, D, E, que ele está falando que é de letras aqui, né? Então estão todas aqui, tá vendo? Bom, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer rodar a estatística a partir daqueles dados. Então aqui eu dou um Enter, tá certo? E agora eu vou fazer aquilo que a gente já vinha fazendo, a proc a nova, não é isso? Proc a nova, data igual. Aí como é que ele chamou esse dado? Né? Ele chamou ele de work in ponto import, tá vendo? Então o nome dele aqui, ó, o data aqui, ó, proc contains data igual work ponto import, eu tenho que usar esse dado, né? Você pode copiar aqui, ou se você começar escrevendo aqui também, ó, ele te dá a opção, tá vendo? Work. Se dá um duplo clique aqui, ponto, ah lá, import, tá vendo? Você pode fazer isso, ou simplesmente vir cá e copiar aqui, tá vendo? Tá vendo? Pode vir cá e copiar, né? Colar aqui, ó, ponto e vírgula. Você tem que informar para ele qual que é as variáveis classificatórias. Quais são as variáveis classificatórias? É tratamento e bloco, ponto e vírgula, né? O model, que é, nesse caso, CA, igual a tratamento, espaço, bloco, ponto e vírgula.
run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. Então, note que daquela parte do proc a nova para baixo não mudou nada. Basta pedir aqui então para correr. Se a gente tiver na janela log e tiver algum erro, ó, não tem erro nenhum na janela log, tá vendo? Não tem nenhum erro. Aí ele já vai soltar para mim os resultados aqui, né? Que a gente já conhece, já sabe ler agora os resultados, né? Ele está falando para mim que no tratamento eram 4 níveis, nos blocos também eram 4 níveis, ele deu um total de 16 observações, né? Aqui está o grau de liberdade, eram 16 menos 1, 15, né? Para tratamentos vai ficar o número de tratamentos menos 1. No caso, lá nós tínhamos 4 tratamentos, então vai dar 3, tá vendo aqui, ó, 3, né? Blocos também eram 4 menos 1, 3. Aqui, então, está os F calculados, né, de cada um deles, né? O F calculado para tratamento é o 4,72. Se eu pego esse valor aqui do p-value, ou p-valor, multiplicar por 100, isso aqui vai dar 3,03. É um alfa de 3, ele está dizendo para mim, olha, até se você usar um alfa de 3,03, ele ainda vai rejeitar H0. Então, é um bom resultado aqui, ele rejeitou H0, dizendo que há diferença entre os tratamentos e também que há diferença entre os blocos. Tá vendo? 0,002 aí. Certinho? Então, note que é muito simples fazer esse tipo de arquivo, né? Muito fácil para a gente fazer esse tipo de arquivo aqui, né? E muito prático. Outra coisa que você vai ver também é que nesse output data aqui, ó, o que ele faz? Ele copia aquela planilha aqui para dentro, ó. Tá vendo? Então tá aqui tratamento, bloco, versão alimentar, né? E às vezes você está perguntando assim, professor, mas se fosse no DIC, como é que seria minha planilha se eu fosse, por exemplo, usar o DIC, né? Então vamos usar ele aqui, ó. Bom, vamos imaginar que a gente não tivesse, né? Vamos só voltar aqui no exercício, ó. Que não tivesse o efeito de bloco aqui, ó. Que aqui não fosse bloco, fosse repetição. Então eu só ia ter o efeito de tratamentos e as repetições iam estar aqui, né? Então o único efeito que eu ia ter aqui é o efeito de tratamento. Como é que eu teria que montar meu Excel, então, a partir desses dados? Ora, você vai montar seus dados a partir do... deixa eu só pegar isso aqui. Você vai montar seus dados a partir do... sem o efeito de bloco. Então, esse efeito de bloco aqui, ó, você não precisa colocar ele mais. Então, vai ficar só isso aqui, ó. Só tratamento e conversão alimentar. Só isso, tá? Vou até dar um exemplo, vou até salvar como aqui, vou pedir salvar como aqui, em vez de exemplo 6, exemplo 7, né? E pedir para salvar, só para mostrar para vocês, só para não apagar o outro lá. E aí, como é que a gente, voltando lá no SAS, ó, como é que a gente rodaria esse programa, né? Vou rodar daqui, ó. Tá certo? Primeiro eu vou ter que subir com ele. Deixa eu pedir ele para subir, né? Choose File aqui. Deixa eu ir lá no exemplo 7, tá aqui. Pedir para dar um upload. Pronto, o exemplo 7 está aqui, né? Bonitinho. Clico 2 vezes nele. Tá certo? Peço para editar. Posso até apagar esse aqui, que agora eu vou ficar trabalhando só nesse aqui. Tá certo? E aí, se eu rodar aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou rodar só para mostrar para vocês aqui, ó. No output agora só tem tratamento e conversão alimentar. Não tem mais bloco, tá vendo? Bom, então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Proc a nova, data igual a... Aí ele chamou agora de work.import 1, tá vendo? Eu sempre recomendo você vir cá e copiar. Ó. Vem cá, copia e cola, é mais fácil. Ponto e vírgula, né? Falar para ele que agora só tem uma variável classificatória que é tratamento, não é duas mais. Que o meu modelo agora vai ser a conversão alimentar igual a tratamento, ponto e vírgula, run para ele rodar a estatística, kit para ele parar de rodar a estatística. Pronto. Peço para rodar. Janela de log não tem nada de erro. Resultado está aí, ele rodou então uma análise em DIC. Bonitinho, tá vendo? Então, DIC
Para você rodar ele no DIC, o que vai acontecer? Você vai suprimir a coluna de blocos. Não tem mais a coluna de blocos. Ah, professor, então quer dizer que quando eu quiser rodar, então, coluninhas e colunas, eu vou ter que colocar uma coluna para linha e outra para coluna? Exatamente isso. Se você for lá, eu até deixei aqui uma rotininha para vocês, ó. Vamos lá. Aqui está a rotininha para como rodar em blocos, né? Uma forma de como rodar em blocos. Aqui rodando em blocos com o XLS, né? Uma rotininha. E aqui, ó, aquele que a gente fez lá do GIR, né? Aliás, dos graus de sangue, né? Das vacas leiteiras, mostrando linha e coluna. Como é que a gente montaria isso aqui então, né? Como é que a gente vai montar esses dados aqui coluna em coluna, né? Um exemplo de DQL. Bom, então, deixa eu só pedir um arquivo novo aqui, porque agora o que eu vou ter? Né? Eu não, deixa eu só jogar ele para o lado aqui, jogar esse aqui para o lado de cá, aumentar ele um pouquinho para ficar mais fácil. Então, ó, agora a gente está nesse aqui, ó, né? Dos bovinos, não é isso? Bom, então o que vai aparecer para mim aqui? Eu vou colocar tratamento, né? Linha, que naquele caso ali, acho que a linha era, se eu não lembro, era fazenda, né? Fazenda. A coluna era forrageira. E aqui era produção de leite. Então, eu vou dar assim, ó, produção. Não é isso? Então, você vai fazer do mesmo jeito, né? Você vai fazer aqui, ó, o tratamento A, todos os As, se você quiser, né? Se você quiser, ou se você quiser assim, ó, seguir a linha que tá ali, ó, não tem problema também. Você pode vir cá e falar assim, ó, o primeiro tratamento é C, né? Ele está na linha 1, coluna 1, e o valor é de 10,5. O segundo, né? Na linha, tá? Continuando na linha aqui, ó. Eu estou o tratamento é o D, tá? A minha linha ainda é a linha 1, só que a coluna já é a coluna 2, 7,7, tá certo? Então você vai fazer a mesma coisa que que a gente fez na aula passada, ó. B, linha 1, coluna 3 e o valor é 12. Aí, agora A, linha 1, coluna 4, o valor é 13,2. Agora ficou fácil, por quê? Porque agora você sabe que os próximos quadros vão ser todos da linha 2, não é isso? Os próximos depois, os próximos, né? Vão ser todos da linha 3 e depois todos vão ser da linha 4. Você já pode vir cá e adiantar, ó. Né? Aqui também, esse aqui vai ficar sempre um 2, 3, 4, ele vai ficar sempre se repetindo. Então, você já pode fazer isso, que é padrão. E agora você vai ter que só colocar as letras. Então, o primeiro é B, o segundo é A, o terceiro é C e o quarto é D, nessa linha aqui, ó, nessa linha que eu estou falando. E aí fica fácil, olha lá, ó. 11,1, 12, 10,3, 7,5. Agora a próxima linha é DCAB, né? Então, DCAB. E aí eu vou lá, ó. 5,8, 12,2, 11,2 e 13,7. E por fim, ABC. Desculpa, AB. ABDC. ABDC. 11,6, 12,3, 5,9, 10,2. Perfeito. Feito isso, salva o negócio, salva o nome. Vamos chamar esse aqui de exemplo 8. Exemplo 8. Salvei. Pronto. Agora nós vamos rodar. Pode deixar ele aqui, não tem problema. Vamos só abrir o SAS lá. Diminuir aqui para a gente ficar mais tranquilo. Preciso subir com esse arquivo. Então vamos escolher o arquivo lá para subir. Tá aqui, ó. Certo? Aí fazer um upload.
Pronto, tá aqui o exemplo 8, bonitinho, né? Eu clico, dou um duplo clique nele, peço para editar, eu posso apagar esse aqui agora, né? E aqui, de novo, ó, mesma história. Proc, a nova data igual, desculpa, agora ele chamou aqui de work.import 2, tá? Ele mesmo nomeou o arquivo. Quando você faz assim, ele já nomeia o arquivo. As variáveis classificatórias agora são 3, né? Eu tenho tratamento, fazenda, fazenda, e forrageira, ponto e vírgula. Aí o meu modelo vai ser, eu botei lá produção. E se você ficar com dúvida, você precisa ficar lá voltando? Não, se você ficar com muita dúvida, o que eu escrevi, o que escrevi lá, você vem cá, ó, só copia essa parte aqui que era antiga, que pede para rodar, ele vai rodar só essa, quando você seleciona, ele vai rodar só aquela parte que você selecionou. Aí você tem aqui, ó, tratamento, fazenda, forrageira, produção, tá vendo? Você consegue vir cá e obter os valores lá. Então vai ser produção, só que eu botei producão, né? É igual a tratamento, fazenda, forrageira, ponto e vírgula. Aí, mesma história. Aqui o finalzinho, run e kit. Ponto e vírgula. Beleza. Pede para rodar. Olha a janela log, não tem erro. Pode ir para os resultados. Pronto. Então aqui os resultados aqui, aquela análise que a gente fez ontem. A gente fez essa análise ontem. Só para mostrar para vocês a análise aqui bonitinha, aqui do jeito que deveria ser, tá certo? Bom, então, nós vimos uma facilidade para você usar esse tipo de recurso do SAS, que é usando os arquivos XLS ou XLSX, que são do Excel, né? Todos os dois XLS e o XLSX. O XLS é aquele da 97 de 2003, o XLSX é pós 2003, tá? As versões pós 2003, certinho? Então, deixei até aqui uma rotininha, né? Com endereço, né? Quando você só tem que trocar esse endereço aqui, porque para mim tá com o meu nome, tá vendo? Aí quando for você, ele vai estar com outro nome, outro jeito aqui. Você precisa trocar isso aqui, né? Bom, e o que está faltando para a aula de hoje, para a gente terminar a aula de hoje? Está faltando mostrar para vocês como fazer uma análise, um teste de comparação de média, né? Então, como que a gente vai proceder para fazer um teste de comparação de média? Então, eu deixei aqui, ó, eu fiz propositalmente, né? Esse primeiro aqui, ele é um bloco. O segundo, ele é um DIC normal. E o terceiro, um DBC, ó, um DBC. Deixa eu só diminuir aqui, que está muito grande, né? Então, todos eles aqui, ó, deixa eu até colocar eles na ordem aqui, ó, deixa eu ver se tem gente depois. Esse aqui não tem nada, esse aqui tá, eu vou apagar ele, ó. Então, aqui, ó, o primeiro é um DIC. Por que eu sei que é um DIC? A variável classificatória só tem tratamento. Esse aqui é o tratamento e bloco, é um bloco. E esse aqui, tratamento, fazenda e forrageira, é um DQL, beleza? Bom, como é que a gente pede, então, professor, para fazer uma análise de, né, um teste de comparação de média como o TUC, por exemplo? Olha que facilidade. Depois que você termina de declarar aqui o model, você dá um enter aqui, ó. Tem que ser aqui, tá? Entre o model e o run. Você escreve assim, ó, means. Means em inglês é média, né? Means, tá certo? Aí você tem que informar para ele qual que você quer, qual a variável classificatória. Tem que ser uma variável classificatória. Então, qual a variável classificatória que você quer que ele faça a análise desculpa, o teste de Turing, né? Então, aqui nesse caso, a gente só tem uma variável classificatória, que é tratamento. Então, você vai colocar aqui tratamento. Ó, eu quero que você faça, então, né? Que você calcule as médias do tratamento. Aí você coloca uma barra, tá certo? Pode pôr espaço ou não, se quiser, tá? Aí você escreve aqui, ó, Turing. Tá certo? Se você ficar com dúvida como é que escreve Turing, na hora que você começar a escrever aqui, ó,
ele já vai te informar aqui, ó, Tukey, né? Tukey. Aí, se você não escrever nada aqui, se você já colocar um ponto e vírgula, ele vai rodar o seu teste a 5%. Mas também você pode escolher. Você fala assim, ah, não, eu quero rodar 1% o Tukey. Aí você escreve aqui, ó, ele já está até te falando assim, ó, o que você pode usar, ó, quais são as opções. Então você vai usar aqui, ó, você escrever assim, ó, alfa, em inglês, alfa é escrito com PH, né? Igual a 0,01. Aí ele vai rodar o alfa a 1%. Ah, não, eu quero que roda a 5%. Você pode colocar aqui, ó, tá certo? Lembrando que se você quiser que ele rode aos 5%, você nem precisa escrever a alfa aqui não, ele já vai rodar por default que a gente fala. Bom, feito isso, ó, vamos rodar lá. Só vou mostrar para vocês. Que legal. Então, ele é muito simples. Ele já vai, deixa eu só subir aqui um pouquinho, ficar maior aqui. Então, ele faz a análise normal da nova. Aí, se você continuar descendo aqui, ó, ele faz a distribuição dos dados, né? Mostrando que agora, olha que interessante, a média e a mediana não estão nos mesmos valores, né? Não estão juntos, né? A média e a mediana. Aí, continua descendo, olha que legal. Esse aqui, ó, Minimum Significant Difference, né? O que é isso aqui? É a diferença mínima significativa. Ele está informando que está usando um alfa a 5%, né? E que ele usou 12 graus de liberdade aí, né? Do resíduo, tá certo? Então, a diferença mínima significativa foi de 1,8876. Aí ele já pegou os dados, já colocou ele em ordem do maior para o menor e fez o teste, desculpa, e fez o Tukey desse valor aí, tá vendo? Desse valor aí. Note que aqui, ó, ele não achou diferença entre os dados. Como ele não achou diferença entre os dados, se a gente voltar lá nos resultados, lá em cima, ó, você vai ver o seguinte, olha, rejeitou H0? Não rejeitou H0, né? Como não rejeitou H0, olha que o valor do F, muito pequeno, 0,73. Se você pedir para calcular um teste de Tukey, quando não rejeita H0, o que ele vai te falar? Ora, não tem diferença entre as médias, está todo mundo igual. Note que a barrinha aqui é a mesma para todo mundo. Mas vamos fazer aqui no segundo. No segundo vai dar diferença, né? Porque a gente já rodou ele aqui, ó, e a gente já viu que o tratamento, ó, rejeitou H0, tá vendo? Ele já rejeitou H0. Então vamos voltar nesse aqui, esse aqui vai aparecer. Vamos lá. Eu venho cá e digito ó, means, né? Eu quero que ele faça do tratamento. Eu tenho que colocar essa barra, né? Aí eu vou pedir lá, ó, Tukey alfa igual a 0,05, ponto e vírgula, e aí basta rodar, do jeito que está aqui. Roda tudo. Janela log perfeita, sem nada. Vamos ver nos resultados. Está aqui todos os resultados. Vou continuar baixando. E olha lá, ó. Primeiro, o valor do alfa foi 0,05, ele usou 9 graus de liberdade do resíduo, a diferença mínima significativa foi de 0,7813, e aqui está o resultado. Ó. Ele colocou as médias do maior para o menor, então a média C foi a maior, a A foi a segunda, a D a terceira e a B a quarta, e ele já colocou aqui, olha, essa barra aqui vocês aprenderam, que foi lá no Duncan, né? No Duncan, ó. Então, essa aqui estaria com A, porque esses foram os maiores, né? A para esse, A para o tratamento A e A também para o tratamento D. E o azulzinho aqui ficaria com B, porque ele que vem segundo, ó. Então, B, B e B, tá certo? Então, ele representa em forma de barras ao invés de letras, né? Então, ele é muito prático. E sabe qual que é o legal agora do SAS? É que é o seguinte, ah, professor, e se eu quisesse rodar uma outra análise? Ora, você pode vir cá, ó, basta você copiar a parte de cima, olha que interessante, ó. Você pode copiar a parte de cima, Ctrl C, Ctrl V, e aí, ó, roda 1%, pronto. Ele vai rodar os dois ao mesmo tempo para você, de 5 e de 1, tá certo?
Olha lá, ele vai rodar o primeiro a 5%, até falando para você aqui, a 5%, e vai rodar o segundo a 1%. E a 1% não houve diferença significativa entre os dados. Era esperado que não houvesse essa diferença significativa entre os dados a 1%, né? Porque, porque se o resultado lá, se a gente for olhar lá em cima, ó, ele rejeita H0, mas para 0,03 até, né? Os 1% estaria abaixo, e a 1% não tem diferença estatística entre eles, tá vendo? Outra coisa que ele possa fazer, eu não quero isso, eu quero que ele rode, por exemplo, o Duncan. Então basta você vir cá e escrever Duncan. Pronto. Ele vai rodar o Duncan agora e o Tuque junto, certo? Então ele vai vir cá, olha lá, ó. Aqui a nova bonitinha. Aí primeiro ele rodou o Tuque, tá vendo? O Tuque a 5%. Mas aí agora ele vai rodar o Duncan, tá vendo? Também um alfa 5%, dá o grau de liberdade. E aqui está o Duncan. Ó. O Duncan já deu o C e o A como os melhores, né? E depois um segundo grupo contendo A, D e B, tá certo? Ah, professor, roda mais? Roda. Você pode vir cá, copiar tudo, dar um Ctrl C e, por exemplo, Chefé, né? Chefé. Ó, Chefé. Certinho? Pronto. Ele vai rodar Chefé. Ah, vamos fazer mais? Vamos. Vamos fazer Dunnett. Dunnett. Aí ele vai rodar Dunnett também. Certo? Vou colocar mais outro aqui, ó. Student Newman Kills, SNK. Tá certo? Se eu quisesse olhar também Bonferroni. Acho que do Bonferroni tem que ser Tukey. Deixa eu ver se vai rolar aqui. Bonferroni. Não, ele vai rodar o Tukey. Pera aí. Ah, porque, desculpa, gente, Bonferroni é só bola. Certo? Então ele vai rodar vários aqui se eu quiser, tá certo? E eu posso só clicar aqui, ó. Lembrando, eu vou até colocar o de Dunnett por último. Deixa eu só colocar o de Dunnett por último, porque ele tem uma particularidade que eu quero mostrar para vocês. Vou colocar ele por último. Tá certo? Nessa linha aqui, ó. E aí eu peço para rodar. Então ele demorou um pouquinho mais, porque agora teve mais teste para ele fazer, né? Então ele dá uma sentida, né? Mas tá aqui, ó. Todos os modelos, bonitinho, tá vendo? E aqui, ó, o primeiro que é o teste de Tukey, a 5%. O teste de Duncan, a 5% também, né? Aí, o teste de Chefé, olha lá, a 5%. Olha o teste de Chefé, como é que foi. Tá certo? Parecido muito com o Tukey, né? Aí depois eu fiz o Student Newman Kills, tá vendo? Student Newman Kills. Aí, ó, teste de Student Newman Kills. Aí nós fizemos de Bonferroni. Olha lá, o de Bonferroni, né? E por fim nós fizemos o de Dunnett. Por que eu deixei o Dunnett por último? Porque o Dunnett, lembra, ele não vai dar aquelas letrinhas lá, né? Ele vai dar os asteriscos, né? Ele vai levar sempre em consideração o A como tratamento controle, o grupo controle. Então ele vai sempre, se você quiser rodar o A, você tem que colocar ele como controle, se você estiver usando o Dunnett, né? E ele vai comparar lá o C com A, D com A e B com A, tá certo? E ele vai falar quais rejeitaram H0, quais não rejeitaram. Como nenhum desses aqui houve diferença, ele não mostrou asterisco nenhum aqui, mas se tivesse dado diferença com A, né? Ele tinha mostrado aqui os asteriscos aqui, certinho? Então, mostrando para vocês que é muito prático rodar esse tipo de análise pelo SAS, né? E você pode brincar, você pode vir cá copiar tudo isso aqui, ó, por exemplo, ó, e fazer agora para o próximo, né? Para esse aqui, ó, né? Que a gente tinha acabado de rodar. Sempre depois do model, né? Certinho? Lá, ó.
Lembrando que tem que ser a mesma variável classificatória. Se aqui fosse tratamento, eu tinha que tirar T para todo mundo aqui, tá bom? Como é tratamento. Posso rodar aqui, ó. Janela log, tudo certinho. Resultados, vamos lá. Embora esse aqui a gente sabe que a gente teria que fazer de novo, porque o de fazenda não rejeitou H0, né? Mas vamos lá, ó. Olha aqui que legal, ó. Do Tuque a 5%, ele deu que o B, o A e o C é um grupo e o D está separado, sozinho, né? O de Duncan, né? Já deu o B e o A como um grupo, o C, um outro grupo terceiro, né? O segundo. E o D como um terceiro grupo sozinho, né? Já o de Sheffer, já separou, deu muito parecido com o Tuque, né? Vamos para o Student Newman Kills. Ficou parecido já mais com o Duncan, tá vendo? Separou dois aqui, né? Bonferroni. Bonferroni também ficou muito parecido com o Tuque, né? E por fim, o de Dunnett, né? O de Dunnett. Aí ele mostrou o seguinte, ó, aqui, ó, ele já colocou o asterisco aqui indicando que só o tratamento D que diferiu do grupo controle, que seria o A. Tá vendo? Então, quando ele difere, ele mesmo coloca lá. Na aula, a gente colocou um asterisco. Aqui ele usa 3 asteriscos para indicar que foi diferente, tá certo? Por fim, para a gente terminar a aula de hoje, eu quero só mostrar para vocês aqui, deixa eu só abrir aqui, qual que é que eu... O exemplo, deixa eu só ver aqui, eu acho que o exemplo 4, deixa eu ver, não é o exemplo 4 não. Espera aí. Não é o exemplo 4 não, deixa eu só fechar esse aqui. Eu quero mostrar para vocês, quando a gente tem mais de um fator, não. Deixa eu ver se é o 6. Eu fiz esse negócio há um tempo atrás, agora eu não estou lembrando. Meu Deus, onde é que eu pus? Eu mexi nisso aqui agora e não estou lembrando. Mas se eu não lembrar hoje, na aula que vem, eu mostro. Ah, esse aqui, ó, exemplo 2. Nesse exemplo 2 aqui, olha que interessante, olha. Foi até parte de uma análise que eu rodei de estatística para um colega nosso. E ele fez o seguinte: ele tinha dois sistemas, que era o ILPF e o ILP, né? Então, integração lavoura, pecuária e floresta, e aqui integração lavoura e pecuária, né? E aí ele chamou, esse aqui eram os tratamentos que ele tinha, né? Então ele chamou esse aqui como tratamento 1 do ILPF, tratamento 2 para o ILP, esse tratamento 3 foi para o ILPF, porque foi em outro dia, tá vendo? Não foi no mesmo mês. Aí esse aqui foi tratamento 4 e assim sucessivamente, né? Variando os dias aí, né? Pode ver que é 30 dias de diferença de um para o outro aqui, né? De tratamento. E aí ele ficou a observar qual era a ação do ILPF e do ILP nos comportamentos dos animais, né? Com relação ao tamanho de pelo, diâmetro de pelo, peso do pelo, né? A cor do pelo e a cor da pele. Porque a gente sabe que isso altera quando o animal está sobre o sol ou quando ele está sobre sombra, né? No ILPF ele estaria como sombra, no ILP ele não estaria sob sombra, então ele fez isso aí. Ele queria saber se tinha diferença. Então note que cada um desse aqui, ó, foi um fator. Ele queria ver se tinha diferença, né? Os tratamentos eram o mesmo, mas ele queria que você olhasse para pelo, comprimento, pelo, diâmetro, pelo, peso, pelo, cor, né? E pele, cor. Então note que esse tipo de análise é muito comum. Você tem um monte de variáveis que você quer analisar, né? E aí, para você avaliar isso no SAS, é muito mais fácil usando isso que eu estou dizendo aqui, planilhas, né? Então, se você vai lá através, por exemplo, ó, eu vou vir cá, deixa eu só subir ele para cá para a gente ver, ó. Então, deixa eu subir esse exemplo, é o exemplo 2. Agora não vou esquecer mais não. O exemplo 2, né? Fazer o upload dele. Vou fazer o upload dele aqui.
Então, o SAS ele tem uma vantagem imensa quando você quer rodar esse tipo de análise. Por quê? Porque você pode fazer um monte de análise ao mesmo tempo, né? Ali era um DIC normal, porque ele não tinha nem blocos, não, né? Se você observar bem, aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu só rodar ele aqui para vocês. Vai entrar tudo para cá, tá aqui, ó, né? Então ele não tinha nem bloco, não, né? Era só mesmo o sistema, tratamento e o sistema era o efeito, desculpa, tinha o efeito de bloco, sim. O sistema era feito de bloco, né? Mas se você observar bem aqui, ó, por que a gente não vai usar o sistema como efeito de bloco? Agora eu estou olhando aqui, ó. Porque tem aqui, ó, ILPF, 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 tá vendo? Quando ele muda para ILP, ele chama de tratamento 2. Então, você só tem um tratamento, é um DIC normal, tá certo? Bom, como é que a gente usaria então isso aqui, né, para resolver os nossos dados aqui? Então, você pode rodar todos esses dados ao mesmo tempo. Você vai usar lá, proc a nova, do mesmo jeito, né? Data igual a, ele chamou agora de work.import 3, né? Work.import 3, deixa eu copiar aqui. Tá aí, ponto e vírgula. A variável classificatória, se você ficar com dúvida, vai lá no output, é trat, ponto e vírgula. E aí, aqui você já tem que colocar o model, né? Para o primeiro que ele usou lá, ó, ele chamou de pelo comp, né? Pelo comp. Eu vou até vir cá, ó, pegar aqui, ó, pelo comp, para facilitar a minha vida lá. Então vai ser esse igual a trat, ponto e vírgula. Se eu quiser pedir né? Eu vou pedir aqui ó, um token, né? Opa, eu errando. Trat. Aí agora sim, token com alfa a 5%. E aí aquela clássica, run kit. Pronto. Só que olha que interessante. Para eu rodar os outros, né? O que eu faço? Eu venho cá, copio tudo isso, dou um espacinho aqui. E agora eu só vou colocar aqui o nome da próxima coluna. Que nesse caso vai ser pelo diâmetro aqui, ó. Né? Então eu venho cá e só substituo aqui, ó. Certinho? Aí eu dou mais um espaço, colo de novo aqui, né? Desculpa. E aí, agora eu vou pegar pelo peso, certinho? É só aceitar que tem alguém querendo entrar aí. Pelo peso agora, ó. Né? Dou mais um espaço. Então, vocês estão notando? Basta você fazer isso. Eu vou fazer só mais um aqui, não vou fazer de todos, não. Só falta dois, então eu vou fazer. Achei que faltava mais. Agora vai ser pelo cor. Substituir aqui pelo cor. E por fim, pelo pele cor. Normalmente, quando eu uso esse tipo de análise assim, que eu vou fazer vários de uma vez, né? Aí aqui, ó, eu vou colocando os asteriscos aqui, ó, lembra daqueles asteriscos que eu ensinei para vocês? Eu vou colocando assim, ó, asterisco e vou identificando, né? Análise para pelo comprimento, ponto e vírgula, tá certo? E aí vou fazendo um por um. Aí, olha que legal, manda rodar tudo de uma vez. Ele já vai soltar um tanto de análise ao mesmo tempo, né? Janela log não tem nada de erro. Resultados, olha lá, ó. Aí ele vai falar para mim, ó, para pelo comprimento, tá aqui, ó, pelo comprimento, não rejeitou H0, tá vendo? Então, se eu fizer o toque dele, vai estar tudo aquela linha reta, ó.
Nem aceitou fazer o TUG, tá vendo? Para pelo diâmetro, rejeitou H0. Então, como rejeitou H0, galera, foi bom falar para vocês aqui uma coisa. Não está balanceado. Olha aqui, ó, se você olhar bem, começa no 2 aqui, o primeiro e termina no 9. Então tem 7 dados, ó. Tem 7 dados. Aliás, desculpa, tem 8 dados. Se você contar aqui, ó, 8 de novo. Agora esse de cá, 8. Parece que tem um que tá faltando aqui, ó. 8. Aqui tem mais 8 e aqui tem 7. Tá vendo? Aqui tem 7, ó. Eu vou até colocar um dado aqui. Vou duplicar esse aqui, só para ficar bonitinho, para ele fazer para ele fazer para a gente bonitinho ali. Só para a gente. Vou voltar lá, peraí. Eu vou apagar esse exemplo 2 aqui. Vou deletar ele. Vou subir o exemplo 2 de novo. Vou subir o exemplo 2 de novo. Fazer o upload. Isso. Aí agora eu vou rodar ele de novo. Porque agora ele não vai ficar mais dado desbalanceado. Ele estava desbalanceado. E quando ele estiver desbalanceado, ele não faz o TUC, tá? Ele não faz o teste de comparação de média quando os dados estão desbalanceados. Então agora lá, tá certinho, 48, tá todos os níveis certinho. Agora ele vai soltar os TUCs, olha lá. Ó. Então o primeiro não houve diferença. O segundo, ele foi para pelo diâmetro. Ele encontrou diferença, tá vendo? Inclusive ele fez aqui, ó, a diferença, né? O terceiro foi para peso de pelo. Então houve diferença estatística lá, tá vendo? Houve diferença estatística. Tá aqui bonitinha lá, ele fez o teste de Tuque para eles. O quarto foi para cor do pelo. Ó, não houve diferença estatística, porque vai dar 7,12%, então não vai dar diferença. A 5% ele não vai considerar. E para cor de pelo, de pele, cor de pele houve diferença estatística, né? Era esperado, a pele ela modifica a cor quando fica no sol. E aqui as diferenças aqui, tá vendo? Então, moçada, o que eu queria mostrar para vocês? A vantagem de quando você tem o SAS, você pode fazer um monte de análise ao mesmo tempo, né? A gente fez aqui. Você imagina fazer uma nova para cada um desses. O tanto de cálculo que a gente tem que fazer. O SAS faz isso muito mais rápido. Certinho? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a presença de todos, né? Nós vamos parar por aqui, tá?